Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e eu quero abordar um assunto que eu acho que é um assunto um tanto delicado, porque muita gente, e talvez pode ser o seu caso, você que está assistindo esse vídeo, muita gente está desempregada ou está na informalidade. E são em momentos de desespero, são em momentos assim de fragilidade que a gente toma certas decisões nas nossas vidas, que são decisões que marcam. Se a gente acertar, a gente vai deslanchar. Mas se a gente tomar uma atitude equivocada, infelizmente a gente vai perder alguns anos da nossa vida, tá? Por que eu estou falando isso e dando uma gravidade a esse assunto? Porque foi algo que aconteceu na minha vida, tá? Eu vou até abrir um pouco meu coração para vocês, porque eu sempre tive experiências de trabalho envolvendo algumas ações de empreendedorismo bem rústico por parte da minha mãe. Então minha mãe viu uma oportunidade de que eu pudesse vender alguma coisa na escola, um biscoito ou algo do gênero, e ela me incentivava nessa empreitada, vender uma empada em shopping, coisas das quais eu já fiz. A gente até há uns 2, 3 dias a gente vendeu churrasquinho perto de uma escola que era próxima à nossa casa, porque teria eleição. E aí o pessoal ia na eleição e o churrasquinho ia ficar próximo da escola, então bem localizado. É uma ideia muito maneira. Minha mãe tem sacadas de empreendedorismo muito boas, né? Então assim, eu sempre tive. Aí ela montou uma lojinha de roupa, né? Roupa, calçado. Ela tinha alguns fornecedores de Minas Gerais. E, enfim, eu ficava na loja, não me envolvia tanto, mas de qualquer forma eu tinha alguma relação com aquilo ali, sabe? E, porém, mesmo diante disso tudo, eu não tinha uma experiência concreta com o trabalho. A primeira experiência concreta com o trabalho que eu vim a ter não foi um trabalho de carteira assinada, foi um serviço que eu prestei no condomínio onde meu pai biológico trabalha ainda hoje, né? E ele me agregou lá, eu não recebi nada por isso, tá? Porém, serviu de experiência até para me colocar no meu currículo. Eu não tinha nada, então para mim foi muito bom, porque eu tive um pouco de contato com uma rotina, minimamente uma rotina de um escritório, entendeu? Mexi com sistema de informática, né? Então isso foi positivo para mim. Porém, novamente, eu ainda estava totalmente a par do mundo real, de como é que as coisas funcionam para a maior parte dos brasileiros. E numa situação bem delicada que eu vivia, esse período, ele antecedia um pouco da questão do que aconteceu a nível global, daquelas coisas que vocês começaram a usar no rosto, que eu vou optar por não falar, porque quase todo youtuber diz que a plataforma em si, ela detesta que a gente fale algumas palavras, né? Tem algumas palavras que são basicamente proibidas aqui. Então eu vou me expressar por meio de parábolas, por meio de metáforas, tá? Então vocês já entenderam. Então nesse período, um pouco antes de acontecer esse problema mundial, eu estava com uma relação muito desgastada com meu pai biológico, por uma série de fatores. E eu estava disposto a abandonar lá a casa dele e da minha madrasta e voltar a morar com a minha mãe. Apesar que eu fazia a faculdade próxima da casa do meu pai, foi uma faculdade de administração que eu passei por meio do Enem e eu era bolsista ProUni, ou seja, eu não pagava nada por isso. Então, se eu saísse lá próximo da casa do meu pai biológico, isso ia me prejudicar muito, a minha faculdade. Ia ser um baque. Porém, eu recebi uma ligação, porque antes disso eu estava distribuindo currículo e ninguém estava chamando. Currículo de papel mesmo, eu ia nos locais e distribuía. E ninguém chamava. E eu pensei, qual local que aceita mais rápido pessoal? Que tem uma demanda por mão de obra maior? É supermercado?
vou colocar currículo lá, eu estou desesperado, eu quero trabalhar. E eu recebi, num momento muito ruim, que eu estava até pensando em sair do meu pai, romper literalmente e ir embora, surgiu uma oportunidade como um jovem aprendiz e num supermercado. E aí eu atendi o telefone, coisa que eu não costumo fazer, eu não atendo o telefone. Se a pessoa me ligar, eu bloqueio imediatamente. Eu não gosto de falar por telefone e eu acho algo até ultrapassado. Eu ligo por telefone para falar com um familiar, entendeu? Com a minha avó, com a minha mãe, com meu pai, que eu tenho 2 pais, né? Tenho um pai de criação e um pai biológico, ambos eu amo de maneiras iguais. E enfim, então eu uso o telefone como essa ferramenta, mas para falar assim, não, entendeu? E eu atendi e era uma oportunidade. Eu fui nesse supermercado e fui contratado como jovem aprendiz. E logo quando eu fui contratado, assim, pouquíssimo tempo depois, veio aquela situação daquelas restrições que não pode ir, não pode sair, tudo que vocês já sabem. Porém, o supermercado, como era um serviço essencial, ele continuou funcionando a plenos vapores e funcionando e muito. Contudo, assim, diferente de todos os outros locais que estavam paralisados, estavam com as atividades ali, enfim, interrompidas, como eu posso dizer, o supermercado não, estava bombando. O pessoal estava turistando no supermercado. Então, assim, estava muito cheio, filas assim, quilométricas. E eu comecei, como empacotador, jovem aprendiz, a ter uma noção de como é você ficar em pé por horas, você atender pessoas que não têm um mínimo de educação, pessoas muito educadas também, pessoas carentes, que querem atenção, que querem conversar. Então você conhece várias facetas do ser humano. E foi uma experiência muito rica. E o supermercado, ele tem uma dinâmica que eu acho uma dinâmica legal. Ele vai rodando jovem aprendiz. Então você vai passando em vários setores. Aí eu passei, vamos ver se eu lembro. Eu saí da frente de loja e eu acho que eu já fui direto para o salgado, eu fui para outro setor. Eu sei que eu fiquei um tempinho na padaria, se eu não me engano, fiquei um dia na padaria. E aí eu fui pro salgado, se eu não me engano. Fiquei no setor de salgado. Enfim, mas fui rodando. Fiquei como empacotador. Agora de cabeça, gente, realmente vocês me pegaram. Eu fiquei como empacotador, setor de salgado, fiquei um tempinho na padaria. E depois eu fiquei um tempinho no RH também, mas foi um tempo bem, bem curtinho. Enfim, mas eu consegui ficar um pouquinho em cada cantinho. Você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo, vai vendo coisas diferentes. Só que aqui está o primeiro ponto que eu quero abordar com você de maneira mais profunda. Quando você vai para um supermercado, você vai para uma realidade paralela, tá? E você, inevitavelmente, queira você ou não, você fica preso nesse segmento. E depois que você sai do supermercado, para você conseguir algo bacana, um emprego promissor, é muito difícil. Porque é uma marca que fica na tua carteira de trabalho que te prende demais, te prende ao segmento, entende? Então, assim, quando eu falo que eu me desenvolvi para um supermercado, para você crescer no supermercado, entende? Então você aprende um pouco de um setor, aprende um pouco de outro setor, a dinâmica é diferente, mas não passa muito daquilo ali. Você consegue compreender? Você fica preso, no final das contas, à questão do universo do supermercado. Então essa é a primeira crítica que eu faço. Se você está desesperado e você precisa de um emprego, eu não vou ser hipócrita, tá, gente? Há uma probabilidade muito grande de te aceitarem. Até saiu matéria falando que, como a geração Z, que eles tanto criticam, eles estão recusando serviços braçais, serviços como esses de supermercado,
eles estão com uma demanda muito grande. Então, assim, é provável que você consiga ser contratado, tá? Mas aí, enfim, cabe você ponderar as outras informações que eu vou te passar ao longo do vídeo, tá? E a primeira crítica que eu faço, você tem que entender que se você quiser depois se encaixar em um outro segmento, em um outro ramo no mercado de trabalho, vai ser extremamente complicado, porque o supermercado ele vai te limitar, tá? Vai te limitar o mundo do supermercado. Aí você sai de um supermercado, vai para outro supermercado, ou vai para um hipermercado de bairro. Então é isso, tá, gente? Essa é a primeira crítica que eu faço. A segunda crítica é o seguinte: eu trabalhei como jovem aprendiz, como eu falei para vocês. Eu tô até agora tentando pensar em todos os setores que eu passei. Até agora o que eu lembro, eu fiquei como empacotador. Não cheguei, eu acho que muita gente quando entra vai para a parte do carrinho, que eles ficam empurrando o carrinho e tudo mais. Aí eu fui pro salgado, fiquei acho que uns 3, 4 meses de empacotador. Depois eu fiquei uns 3, 4 meses no salgado. Fiquei acho que um dia na padaria. Aí depois fiquei mais um tempão, um tempinho, uns 3 também, uns 3, 4 meses no RH. Enfim. E eu não lembro depois o outro setor que eu fiquei, gente. Me desculpa, mas essa minha história no supermercado é um momento da minha vida que meio que deu um apagão, que eu acho que eu não gosto muito de me recordar. E aí, quando estava acabando o contrato de trabalho do jovem aprendiz, né? Eu estava precisando muito do emprego, estava precisando muito do salário. Eu lutei de todas as formas para ser efetivado. E isso é comum, tá? Em toda a profissão. A peixaria, tá? Então, enquanto você está trabalhando lá, teve até um rapaz, um conhecido meu, que era jovem aprendiz como eu, viram que o rapaz ele era muito safo, muito inteligente, e contrataram ele para o CPD, que é um setor que para computador, para mexer com manutenção de computador, essas coisas. Ele foi efetivado e ficou. E para a época era um salário bacana, entendeu? Comparado aos outros setores, era um salário bacana, era um setor de predominância masculina, então não corre a crítica que eu fiz no outro vídeo em relação ao setor de RH. Que o setor de RH, como tem uma predominância feminina, é muito difícil para um homem, tá? É difícil para um homem na questão do atendimento ao público, porque a masculinidade ela demanda também uma agressividade. Você é agressivo, você é ativo, você não tem papa na língua, o teu sangue ferve. E para essas funções de atendimento ao público, seja um público externo, clientes, ou seja um público interno, colaborador, você precisa ter paciência, você precisa engolir sapo, você precisa ter um controle emocional muito grande. E tem a questão do RH novo e RH velho. Então sempre tinha uma velha, uma mulher de mais idade, que se julgava a dona do setor e ficava ali com rixinha com você, querendo provar que manda mais, que tem poder, centralizando a questão da parte burocrática do coração do RH nas mãos dela e deixando você como um bucha, sabe? E depois tem uma outra dinâmica que eu acho que tem que ter um vídeo só para isso, que eu vou ter que fazer essa observação para vocês, não tem como. Teve um momento que quando eu já estava trabalhando no RH, que eu queria chamar a responsabilidade para mim. Então eu não queria ser simplesmente um bucha, um cone, uma escada da RH veterana, porque isso era muito humilhante para o RH novato, porque todos os coordenadores, os gerentes tinham em cima da RH principal e você não sabia fazer os processos, você não sabia mexer numa escala, que tinha toda uma questão ritualística sagrada a respeito da escala, você não sabia fazer uma advertência, você não sabia mexer no computador direito, tirar uma folha de ponto, coisas muito recorrentes que os coordenadores pediam, ver a questão de uma troca de horário, entende? Então essa questão de todos os coordenadores irem na RH principal era uma questão muito humilhante para o RH que estava de auxiliar. Você parecia um pateta, um palesma. E eu só fui
aprender isso depois, que talvez se eu tivesse um pouco mais de humildade, de não querer me expor tanto, eu não teria tomado tanta pancada como eu tomei naquele setor. Porque da mesma forma que você vai se sentir humilhado, desmotivado e maltratado pela RH experiente, se der algum problema, também ela assume a responsabilidade. Se alguma merda acontecer, ela está assumindo a responsabilidade. E teve um momento que eu fui para uma loja que eu tentei ter essa arrogância, essa prepotência de falar, não, eu vou assumir agora os processos burocráticos, eu vou ver uma escala, eu vou acontecer, e eu quis apresentar muito trabalho, fazer acontecer, e é uma crítica que eu faço para vocês, para a CLT em si. Eu tomei muita pancada, porque eu tinha ideias. Teve uma ideia, por exemplo, de fazer uma caixa, e enfim, eu dei prosseguimento com uma ideia de fazer uma caixa. Eu não entendo, eu não lembro ainda dos detalhes em si de tudo, mas era uma ideia bacana lá para ter um contato com o colaborador. E aí aí eu pedi a caixa para o setor da central, só que aí para você fazer isso você tem que comunicar ao gerente geral, porque ele é como se fosse o rei. E aí o gerente geral ficou para morrer porque eu fiz uma coisa sem comunicar a ele. Então assim, é uma burocratização ridícula, tá? Porque o gerente geral, por exemplo, ele se sente um rei. Então você tem que comunicar tudo a ele, você tem que espirrar e tem que comunicar a ele, mandar e-mail. E, enfim, pessoas estressadas na parte da central, que comanda o administrativo todo, pessoas estressadas, enfim, amarguradas. Então, assim, coisas que eu vou tocar ainda ao longo do vídeo. Então, você tem que pensar muito bem. E eu tomei muita pancada, porque eu quis ter iniciativa, eu quis mostrar serviço, e em trabalhos de CLT, em trabalhos de carteira assinada, muitas das vezes você simplesmente tem que acatar ordens. Você simplesmente tem que obedecer, fazer o teu trabalho e nada mais do que isso. E isso, cara, vai tolir a tua capacidade criativa, a tua capacidade de crescer como ser humano. Isso aí é horrível. Então, primeiro ponto, trabalho de supermercado, você ficar preso ao segmento. Quando você tenta se encaixar de novo em uma outra profissão, é difícil, eles vão te olhar com outro olhar, com um pouco de preconceito, isso acontece. Você não tem experiências técnicas em outras áreas, você fica muito limitado. Segundo, contaminação por pessoas acomodadas. Em supermercado, seja quando eu estava trabalhando no RH, seja quando eu estava trabalhando no Salgado, seja mesmo quando eu era jovem aprendiz, o que mais você vai presenciar é pessoas com 5, 6, 7, 8, 3 anos de casa, sempre pessoas com muito tempo de casa, porque a pessoa primeiro vê que ela fica presa ao segmento. Quando ela tenta, primeiro que ela não tem tempo para ficar colocando muito currículo, porque o supermercado é escala 6x1. Você perde totalmente o controle da tua vida, você vive para trabalhar. E a pessoa começa a ficar com medo. E aí você bota, às vezes a pessoa tem um filho, tem família, tem um monte de conta para pagar, está endividada, o medo vai aumentando. O medo de quê? De perder o emprego. Então ela vai 2, 3, 4 anos e, cara, passa rápido. O tempo vai passando, daqui a pouco ela já está com 5, está com 6, está com 7, e aí ela se conforma de ficar naquilo ali. E aí se concretiza, vira uma prisão de verdade, tá? E aí tem muita gente acomodada. Você é a média das 5 pessoas que convivem com você. Todo influenciador, todo mundo fala isso. E é verdade. Tá? Você é influenciado pelas pessoas que estão no teu convívio. Então, eu, por exemplo, assisto muito youtuber. Então eu tento pegar influências positivas de várias pessoas, de várias partes do Brasil, entendeu? E do mundo. E você imagina, você está teu tempo de vida praticamente todo dentro do supermercado, com a influência daquelas pessoas que já aceitaram, que vão ser, em termos financeiros, derrotadas. Não tem outra palavra. A pessoa pode usar um eufemismo e falar todo trabalho é digno, todo trabalho é honesto, mas vamos lá, você quer trabalhar num supermercado para a tua vida inteira?
Isso é exemplo de sucesso financeiro? Me desculpa, não é. Não adianta vir com termos bonitinhos tentar florear uma coisa que não é verdade. Ninguém quer trabalhar no McDonald's, no Burger King para a vida inteira como atendente. Isso não é sonho de ninguém. As pessoas querem ter liberdade financeira, as pessoas querem viajar o mundo, as pessoas querem ter uma boa roupa, se alimentar bem. Como você faz isso trabalhando numa jornada absurda de trabalho e ganhando um salário de miséria? É impossível, tá? Então você tem a contaminação por parte dessas pessoas acomodadas e fracassadas financeiramente. Essa é a palavra, são fracassados. Não tem como florear uma coisa dessa. Outro assunto, perda de saúde. Eu entrava em câmara fria, tá? Por mais bem equipado que eu estivesse, com japona, bota térmica, boné, luva, meu amigo, isso faz um mal danado para tua saúde, para o teu pulmão. Eu sentia demais. A minha imunidade ela ficava baixíssima. Meu pai biológico não me deixa mentir. Eu estava sempre resfriado, sempre gripado. E mesmo eu me alimentando bem, porque o supermercado fornecia e fornece comida nas dependências do ambiente de trabalho, e uma comida excelente. A melhor parte do trabalho era a parte da comida. Porém, a tua saúde vai para o espaço. E quem era o operador de depósito? Que puxava pallets absurdamente grandes de Coca-Cola, de refrigerante. E aí, tua coluna vai para o brejo, tá? E quem açougue, você também fica numa câmara fria, fazendo manipulação com um monte de coisas extremamente perigosas. Você pode se machucar, entendeu? Inclusive eu me machuquei no salgado. Eu poderia ter decepado meu dedo. Numa desatenção minha, também por uma irresponsabilidade da minha parte. Isso vai acontecer, tá, gente? Porque a regra é, quando você está manipulando e vai cortar com cutelo, com facão, costela ou carne ou qualquer coisa, você tem que fazer a manipulação. A mão que você segura, você pode manipular normalmente, mas a mão de apoio você tem que usar uma luva de malha de aço, ou nas duas, ou enfim, na mão mais exposta. E eu não estava com a faca. Mas a grande verdade é que quase nenhum pessoal que trabalha em supermercado, se não tiver um rigor ali de vigilância para ver se eles estão cumprindo tudo isso, não vai utilizar a malha de aço, porque a luva de malha de aço atrapalha a tua mobilidade, é um pouquinho pesada, incomoda. Então a pessoa que é experiente, que se julga experiente, não vai utilizar a luva de malha de aço, tá? Então pode acontecer que num descuido, num dia de desatenção, ocorra um acidente, tá? Isso é algo que você está sujeito ali no teu trabalho. E eu, numa desatenção, não sei o que eu fui fazer, eu acabei, em vez de acertar, isso já com muito tempo de trabalho, tá, no salgado. Não foi no começo do salgado, não. Foi quando eu já me julgava um pouco mais experiente. Eu, com a faca, com o facão, só que eu não bati muito forte. Mas ao invés de eu acertar a costela, eu acertei minha unha. Eu não acertei o dedo, eu acertei literalmente a minha unha. Foi a mão de Deus, porque se fosse meu dedo, podia ter cortado meu dedo, decepado meu dedo, entende? E eu não tava com cutelo, eu tava com um facão, e aí ao invés de tocar na costela, eu toquei no dedo. E eu pensei que eu tinha atravessado meu dedo. E aí começou a sangrar e eu saí correndo e tudo mais. Eu fiquei até uns dias afastado. Não sei se dá pra ver, não sei qual que dedo é. Eu acho que é esse. A única questão que ficou, não sei se vocês conseguem ver, mas ficou uma deformidade na unha. Isso aí eu acho que não tem como mudar, porque afetou alguma coisa lá dentro. E aí minha unha sempre nasce com deformidade. Foi a única marca que ficou. A unha cresce com deformidade. Então assim, é perigoso, tá? E imagina o pessoal que trabalha no açougue, laticínio, tem máquinas de processamento, máquinas de moer carne moída. Quando você vai ver as apresentações dos técnicos de segurança do trabalho, é uma foto mais terrível do que a outra, tá? Adorno, isso aqui, ó, é perigosíssimo para você perder um dedo, tá? Você que trabalha no depósito, tua mão pode ficar presa em alguma máquina, tua mão pode virar carne moída.
É tanta coisa, cara. Entendeu? Aí você tá trabalhando com carrinho, um depósito para mexer tua coluna, porque eu tinha que bater a prancha. É é uma ferramenta de trabalho, né? É meio que fosse um carrinho de ferro que você coloca as coisas em cima, as mercadorias e pega do depósito até o teu setor. E você tem que revezar com os teus colegas de trabalho para bater a prancha, ou seja, pegar a mercadoria da prancha e colocar no ambiente de trabalho. E aí, ó, toda hora fazendo várias movimentações, você estraga a tua coluna, tá? Então pegando lá caixa com linguiça calabresa, com bacon, carne seca pesadíssima. Você tinha que pegar a carne seca, um caixotão. Sabe como é que é a carne seca? A carne seca, ela vem num envelope assim, num plástico, e ela é gigantesca, sabe? E você traz no pallet, tem que pegar ela para cortar carne seca. É um trabalho, você tem que fazer uma força tremenda. Não é fácil você pegar a carne seca e depois você tem que embalar e tudo mais. Então isso aí, tua coluna vai para o espaço, meu amigo, tá? Então tem problema no pulmão, tem problema na coluna, tem a exposição dos teus próprios membros. Então é perigoso, é danoso. Ao longo prazo vai danificar a tua saúde. E no RH, mas você não ficou um período no RH? Fiquei um período no RH. Pior ainda, tá? Porque o RH e esses setores assim administrativos, eles são compostos por pessoas ignorantes, pessoas traiçoeiras, tá? Que na primeira oportunidade vão te denunciar, vão te dedurar, vão te xenoviar para poder conseguir crédito com alguém, bajuladores, tá? Mulheres que usam a xereca para poder conseguir promoção, conseguir vantagens, homens que ficam assediando e ficam usando o cargo para comer mulher, e enfim, mulheres amarguradas com a vida, decepcionadas, frustradas, tudo de ruim que você possa pensar no ser humano, você consegue encontrar no setor administrativo. E a cobrança altíssima, tá? Assédio moral gigantesco por parte de gerente, por parte de pessoas com poder que humilham, esculacham, maltratam os funcionários que estão em uma cadeia de hierarquia menor. Então você vai ver muito assédio moral, tá? E assédio sexual eu não vi muito. Por quê? Porque as mulheres que estão numa hierarquia menor no supermercado, muitas das mulheres traem os cônjuges, elas traem o marido, por um simples motivo, que é o que eu vou colocar aqui no ponto 4 do subtópico que eu coloquei aqui: perda da família. Você perde a tua família. Eu praticamente não vi o meu pai, eu praticamente não vi a minha madrasta, eu praticamente não vi a minha irmã, que era uma recém-nascida, era uma bebezinha, porque eu trabalhava uma carga de horário de 8h20, era mais ou menos 3 horas que eu perdia de transporte público, pegando BRT lotado, porque 1h30, mais ou menos 1h40 para ir e o mesmo para voltar. Então aí você já vai lá para quase 12 horas de trabalho. Fora quando não tinha que fazer hora extra ou vender a folga do feriado. Então você só tem um feriado. Às vezes o coordenador chegava e falava: eu preciso de você. Aí você trabalhava 7 dias na semana. Isso aí, meu amigo. Isso aí. É porque você vendia o feriado. Então essas loucuras acontecem. Você perde tua família. Você só chega em casa, você tá morto. Por mais que você chegue e tenha 4 horinhas para aproveitar com a tua família, você tá tão cansado, você não pensa em outra coisa a não ser descansar. Então você perde literalmente tua família vira o supermercado. Então nessa dinâmica, a maior parte das mulheres traem os seus companheiros com pessoas do supermercado. Então o supermercado é conhecido por ser um ambiente extremamente libidinoso. É sacanagem pura, tá bom? Sacanagem pura. E por que eu falei que não tem muito assédio sexual? Porque esse tipo de mulher de supermercado é um tipo de mulher muito fácil. E elas se deixam ser seduzidas por muito pouco, tá? Então, qualquer homem que chegar em mulher, muito facilmente vai conseguir levar essa mulher para a cama. E aí, quando o cara tem um carguinho a mais, é um coordenador de setor, entendeu? Coisas extremamente idiotas. É um inspetor de estacionamento.
é um vigilante, entendeu? Ganha um pouquinho a mais do que ela, pronto, é o básico que precisa para ele conseguir sair e comer essa mulher e transar com essa mulher. Imagina o cara que é gerente, que é um gerente de setor ou mesmo um gerente geral. Geralmente o gerente geral é bem velho, tá? É um homem fora do mercado sexual, literalmente, fora da ativa. Porém, pode ter um gerente ali mais bem cuidado ou um gerente de setor, e esse tipo de cara, ele tem um harém à disposição dele. Então, eu não vi muito caso de assédio sexual, porque literalmente as mulheres são muito fáceis. Qualquer carguinho de destaque que o homem tiver dentro da empresa, longe que não seja um operador de carrinho ou qualquer um operador peão, qualquer carguinho administrativo ou um carguinho de chefe de setor, já vai dar uma possibilidade dele pegar um monte de mulher dentro do supermercado. Então, o que eu garanto que você vai ver muito no supermercado é assédio moral. Uma pessoa, ou mesmo bullying, tá? Bullying, que você que é funcionário novo vai sofrer, os peões vão te atacar, piadinha idiota, piadinha de cunho sexual, muita zoação, botar pilha em você, isso vai acontecer muito, aconteceu comigo. E o que vai acontecer também é assédio moral, coordenador, gerente, um pisando em cima do outro, coordenador pisa no funcionário, aí o gerente pisa no coordenador, o gerente geral pisa no gerente, humilhação, pressão, então isso vai ter muito, tá? E no setor administrativo tem muita trairagem, tem muita conspiração, fofoca, pressão gigantesca para entregar trabalho, entregar resultado, prazo, tudo curto, muita pressão. Tá? Então você ou vai ter um desgaste a nível físico, ou um desgaste a nível emocional, ou um desgaste a nível mental. Tá? Então você perde a tua saúde, você perde a tua família. Tá? Você perde a tua família. Ou tua mulher vai te trair ao longo prazo trabalhando no supermercado, ou teu marido vai te trair, entendeu? Outra, você não vai ter tempo com a tua família, tempo com a tua esposa, então isso vai esfriar o teu relacionamento com a tua família, vai esfriar o teu relacionamento com teu filho, vai esfriar o teu relacionamento com a tua esposa ou com teu marido, então você perde tua família, você perde tua saúde. Ou seja, para você trabalhar em supermercado, você tem que vender a alma para o supermercado, tá bom? Para ganhar um salário de miséria. Outra coisa, o ambiente é extremamente tóxico. Foi o que eu abordei aqui, para finalizar. Um ambiente de muita trairagem, tá bom? Então, é trairagem em cima de trairagem. E, como eu te falei, na parte administrativa, são pessoas frustradas, pessoas amarguradas, estressadas, entendeu? Um tratando mal o outro, muito joguinho de conspiração, de intriga, um querendo puxar o tapete do outro, pessoal bajulando, mulher dando para gerente, entendeu? E você sabendo. E aí às vezes um gerente tá pegando uma mulher e a mulher é extremamente arrogante, maltrata um monte de gente, faz um monte de merda e o RH não consegue fazer nada, porque ela tem o apoio, o suporte de um gerente que fica botando panos quentes. Ou simplesmente o gerente fica dando mole para a mulher, aí fica protegendo a mulher, entende? E várias outras coisas, tá, gente? Daí para pior. Casos que eu vi de gerente geral que humilhava locutor, tá? Pegava, xingava o locutor, fazia assédio moral pesado no locutor e em outras pessoas, e saía impune, tá? E isso aí ficava por isso mesmo. E muitas outras coisas. Então, assim, é um ambiente extremamente tóxico. Na parte da peãozada também. Pessoas sem perspectiva de vida, só sabem falar de homens, né? Só sabem falar de sexo, só sabem falar de mulher, só sabem falar de jogo. Agora devem ficar falando só de aposta. E aí vai te levar para onde? Você convivendo com esse tipo de gente o dia inteiro, por vários dias, sem parar. Você vai acabar, se assimilando àquele grupo e se tornando um derrotado, se tornando um fracassado, com uma mentalidade pueril. Então é isso, tá? Isso que você tem no supermercado. Você tem a materialização do fracasso, porque se as pessoas entendessem que
poxa, eu vou usar o supermercado como uma experiência para mim adquirir traquejo ali com o mercado de trabalho, entender como funciona, entendeu? Pegar o dinheiro, guardar o dinheiro. Aí tem uma decorrência que as pessoas teriam que ser organizadas financeiramente. E eu vou usar o supermercado como um trampolim para daqui a pouco eu estar em algo melhor. Ou para me empreender, ou só por um momento enquanto eu estou precisando desse emprego, depois eu caio fora. Muita gente faz isso, tudo bem. Mas muita gente infelizmente não consegue e fica preso, tá? Então se você trabalha no supermercado, por mais com raivinha que você fique de mim, ou não, você vai ter que admitir que boa parte do que eu falei você vai se identificar. Porque o que acontecia lá no supermercado que eu trabalhei, certamente deve acontecer no seu, tá? E deve ter muitas outras coisas que eu deixei passar, tá, gente? Posso fazer um vídeo 2, mas agora já estou indo para 35 minutos de vídeo, é muita coisa. Então, assim, se você puder, não pegue um trabalho de supermercado. O que eu faria se eu pudesse voltar no tempo, eu ia falar, amigão, não pegue esse trabalho de supermercado, foca num trabalho de vendas. Só que a única coisa que talvez eu não conseguiria pegar um trabalho de vendas porque a gente estava vivendo um período atípico no mundo. E aí só tinha supermercado, literalmente. Mas se eu pudesse, se tivesse numa conjuntura, num contexto diferente, eu pegaria um trabalho de vendas. Qualquer venda, pode ser em shopping, pode ser em loja de roupa, qualquer coisa, venda, porque a venda é a base para qualquer pessoa que quer empreender, quer ganhar dinheiro, quer mudar de vida. Se você é pobre e não nasceu em berço de ouro, o que vai mudar a tua vida é venda, tá? Não é carteira de trabalho, não é CLT e dificilmente concurso público, tá? Porque eu vejo aí pessoal com concurso público, passa no concurso público e depois o que ele faz? Ele vai empreender. Tá? Porque o que dá dinheiro é empreendedorismo. Gente, se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de se inscrever, deixar aquele like e comentar. Discordou de mim? Pensa diferente? Ou tem algo para acrescentar no nosso diálogo? Diga aí nos comentários, tá bom? Muito obrigado pela tua atenção e até o próximo vídeo.